E o Arthur vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Tem piedade dos ingratos. Eles asfixiaram os sentimentos nobres nos vapores da soberba. A gratidão é o sentimento digno que deve viger no homem que recebe benefícios da vida. Todos a devemos a alguém ou a muitas pessoas que nos socorreram nos momentos graves da existência. A ajuda na hora certa é responsável por tudo de bom que te venha a acontecer, impelindo-te ao reconhecimento perene. Ser grato em todas as situações. Essa passagem me fez pensar um pouco, porque apesar dela falar muito na palavra gratidão, ela versa um pouco sobre o que é a ingratidão, sobre a forma como a gente vê isso. E assim, eu queria perguntar inicialmente, quem é ingrato? Se algum de vocês se considera uma pessoa ingrata? E assim, por mais que a gente entenda que, como não somos espíritos perfeitos e a gente tem uma dificuldade, a ingratidão é muito difícil de ser percebida por nós mesmos, porque ela é uma percepção externa. Alguém aqui já foi capaz de perceber uma ingratidão sem o auxílio, sem a fala de outra pessoa? Ouvir de um cônjuge, de um pai, de uma mãe, de um filho, de um vizinho, colega de trabalho? E essa passagem fala isso de uma maneira bem inteligente, porque ela vai questionar, ele vai dizer que os ingratos, a única coisa que ele diz com referência aos ingratos é que eles asfixiaram os sentimentos nobres nos vapores da soberba. Na verdade, muitas vezes o que o outro interpreta como gratidão, para mim, foi o que deveria ter sido feito, ou o que era certo, ou o mínimo que ele podia fazer. Não sei se alguém aqui já se pegou pensando isso. Isso é o mínimo que essa pessoa deveria fazer por mim. E a gente se torna plenamente ingrato sem a menor ideia do que a gente está fazendo, porque o grande problema não é estar errado, mas achar que você está certo nesse sentido. Você achar que você está tendo uma grande sacação e está fazendo alguma coisa de certa ao não agradecer alguém, a não ser grato a alguém, ao não ser grato ao que você recebe na vida, no trabalho, nos amigos. Então, acho que a grande reflexão que fica é sobre como a gente deve ser grato a tudo, porque, como a própria passagem diz, todo mundo deve gratidão a alguém ou a muitos alguéns. Assim, a gratidão é a sensação de apoio e de merecimento ao que te fez chegar onde você está. E ninguém caminha sozinho, ninguém vive sozinho. A nossa vida é cada vez mais conectada uns com os outros, com os grupos sociais, com tudo. E é muito importante que a gente se mantenha sempre atento ao que a gente pensa, a como a gente interpreta as ações dos outros. Será que o que o outro faz é realmente tão irrelevante, ou tão necessário, ou tão fazendo o trabalho dele, que você não deveria ser grato a ele pelo que ele faz? Boa palestra a todos. Jesus, mestre amigo, orientador maior, nos reunimos junto de Ti nesta noite, Senhor, para pedir que nos abençoe, nos envolvendo em Seu manto, derramando sobre nós os Seus fluidos, para que os nossos corações serenem e harmonizem. Como pedimos também a Joana de Ângeles, mentora, orientadora desta casa, que nos traz a lucidez diante dos seus escritos. Pedimos que envolva com todo carinho e inspire nosso amigo querido Paulo Nagai nos estudos que ele nos preparou para junto compreendermos um pouquinho mais sobre a doutrina na noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe mais uma noite de estudos. Hoje, cabe a nós desenvolvermos o tema A Responsabilidade dos Espíritas nos Dias Atuais. Tranquilo. Muito tranquilo.
Bom, primeira coisa para nós meditarmos seria: quem é o espírita? Vamos situar o espírita nesse negócio todo. Primeiro, o espírita não é melhor do que ninguém. A gente tem que estar ciente disso. O verdadeiro espírita, como Kardec e os espíritos desenvolveram, é o verdadeiro cristão. Quer dizer, é independente do conhecimento doutrinário, das explicações sobre os mecanismos da vida, o objetivo principal é ser um bom cristão. Não adianta a gente entender muito a doutrina, colocar para fora todo esse conhecimento em maneira oral ou escrita, ou de qualquer maneira que for, nas discussões, nas colocações, e na hora da comprovação através dos atos, nós negarmos fogo. Então, se o bom espírito é o bom cristão, ele teoricamente não teria nenhuma diferença para nenhum dos outros espíritos encarnados na Terra. As outras almas, cada uma dentro da sua educação, do seu planejamento reencarnatório, mesmo que eles não saibam disso, foram encaminhados para um pensamento religioso que o atraiu e ali foi o seu porto seguro. Então, cada qual vai estar no lugar correto e no dia que ele sentir algo como uma busca de uma pergunta que não foi respondida, de uma ansiedade que está dentro do seu coração, ele vai buscar. Escutou alguma coisa que lhe despertou, ele vai correr atrás disso. Tantos chegam aqui, até como exemplo, que a Iraci deu, que deve ter chegado à doutrina espírita, no caso aí, pelo anseio de ter a mediunidade. Né? Eu ia falar dos problemas que a mediunidade traz, pode pegar mal, mas é dos problemas mesmo físicos, que no início, quando a mediunidade não é dominada, não é entendida, traz um problema físico, sim, e isso incomoda. E muitos espíritos, muitas almas chegam às casas espíritas por conta disso, quando não é pela dor moral e outros problemas. E os que estão mais antenados chegam pelos problemas filosóficos mesmo, pelas dúvidas, por não acreditar que a criação do mundo foi a partir de Adão e Eva e tal, e começa e vai procurar. Então, em realidade, não há muita diferença a não ser na informação. A informação, essa diferença, ela é muito importante, mas não é a nosso favor totalmente. É importante a nosso favor porque é muito melhor conhecer e você tratar as coisas com conhecimento de causa. Mas tem outro lado que a gente não pode esquecer, que é o da responsabilidade que isso traz. E aí tem a ver muito com o estudo. O que a gente vai fazer? Qual a nossa responsabilidade nos dias atuais? É muito diferente da dos outros cristãos? Se nós formos olhar pela ótica do comportamento, não. Porque o bom cristão, ele não necessariamente seja aquele que tem a maior informação, mas sim aquele que age mais adequadamente com a informação que tem. Porque podemos ter pessoas que não têm o conhecimento filosófico e dos mecanismos das coisas que a gente tem, mas que têm um comportamento reto. É claro que vai chegar um momento que todas as almas chegam num estágio que vão necessitar um conhecimento, uma compreensão maior para dar um passo adiante. Com coisas que acontecem com todo mundo, tipo a perda de um ente querido. Dependendo do nível de informação que você tem, você aceita bem ou não aceita. E às vezes, até por uma fé, que muitas vezes a gente chama cega, a pessoa tem aquela sustentação também, mas porque acredita. Então aí você vê a fé, que a gente às vezes, em estudos assim, a gente fala assim, a fé espírita é raciocinada, mas as outras também não são raciocínios idênticos. Mas para aquelas pessoas, muitas delas, fazem um raciocínio dentro da informação que têm e aceitam. Então não quer dizer que não seja raciocinada, porque às vezes a gente leva muito isso ao pé da letra e até ofende o outro. Como quer dizer, o outro está ali e não está pensando. Então ela pensa. Ela pensa agora. A diferença é o referencial que ela tem pelas experiências
vividas como espíritos, em várias reencarnações, mesmo que não acreditem nisso. Então, aquele que tem mais experiência, é o que os espíritos chamam, tem maturidade espiritual para entender determinadas coisas com maior clareza. Mas, no fundo, se a gente for botar assim, bom, se ser espírita é ser um bom cristão, a gente tem que olhar também para os outros cristãos e ver que responsabilidade também que eles têm. Então, todos nós temos a mesma responsabilidade no sentido do papel a cumprir. Porém, nós temos maior conhecimento. Se nós temos maior conhecimento, a nossa responsabilidade é maior porque nós vamos ser cobrados com aquilo, de acordo com aquilo que recebemos. Então, nessa fase que nós estamos vivendo, muito conturbadas, a gente pode falar assim, aonde eu posso ler isso? Aonde eu posso ter um guia que me direcione, independente dos desenvolvimentos, que até Iraci falou que Joana de Ângeles tem um desenvolvimento em cima desse pensamento. Mas, no geral, para ser um bom cristão, a gente podia falar assim, para resumir bem. Bem resumido, como Jesus falou. Maior dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, fazer ao outro tudo aquilo que eu queria que você fizesse para mim. Se todos nós fizéssemos isso, nós não estaríamos na situação que estamos hoje. Primeira coisa. Então a gente poderia só cumprir esse mandamento. Se a gente for mais um pouquinho, quiser alargar um pouquinho, a gente fala assim, os 10 mandamentos. Não comecem a pensar em cada um dos 10 que não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém. Principalmente na vida pública. Sobra alguns. Mas você vê que são coisas simples que não estão ligadas a algo muito complexo. E se a gente quiser abranger mais ainda, faz o seguinte, se é para ser um bom cristão, nós na doutrina espírita temos um guia infalível que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Só de brincadeira, olha os títulos. Eu vou pular alguns, mas só para a gente ver o guia de comportamento que a gente tem pelos títulos. Não vim destruir a lei. Pode levar para qualquer lado que quiser. Meu reino não é deste mundo. Bem-aventurados os aflitos. Amar o próximo como a si mesmo. Amar os vossos inimigos. Essa é braba. Que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita faz. Que às vezes pode ser prejudicial, porque dependendo do que a mão estiver fazendo, é melhor você saber. Se ela estiver fazendo besteira, é melhor que a gente fique de olho aberto. A caridade material é moral. Honrar vosso pai e vossa mãe. Fora da caridade não há salvação. Essa aqui também é legal. Não se pode servir a Deus e a mamon. A verdadeira propriedade é um item dentro desse estudo. Sede perfeitos, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e muitos os indicados. A fé transporta a montanha, os trabalhadores de última hora. Estranha moral também é legal. E uma, que é muito importante, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Só para a gente ter uma ideia de alguns títulos que estão desenvolvidos no Evangelho segundo o Espiritismo, para nos orientar em qualquer situação. Então, como a gente está vendo, o espírita é uma alma, como todas as outras, que está encarnado para viver experiências. E a gente pode falar, dentro desse estudo, quando Jesus coloca que está no mundo, viver no mundo sem ser do mundo. Então, nós, às vezes, dentro das casas espíritas, radicalizamos algumas coisas no sentido de achar que devemos de deixar de fazer alguma coisa porque agora somos espíritas. Quando os espíritos indicam, e Jesus nessa citação também, que não é você deixar de fazer alguma coisa que seja normal, não estou falando de coisas erradas não, que isso é óbvio. Mas estou falando assim,
Eu gosto de ir ao Maracanã, ver um futebol. Ah, não vou mais. Ah, eu gosto de ir à festa. Não vou mais, porque eu sou espírita. E os espíritos falam a todo momento para nós. Nós temos que ser espíritas em qualquer lugar que nós formos. E nós não estamos isentos disso, às vezes mesmo sem gostar. Porque em reuniões familiares, a gente convive com isso. Então, eu não vou visitar mais meu familiar porque eu sou espírita e ele vai dar uma festa e os caras vão beber, vão comer, não sei. Meu amigo, eu vou e tenho que manter o meu procedimento independente do procedimento do outro. E é muito engraçado isso, porque quando a gente vai de bom grado e de mente limpa disso, a gente está isento de qualquer coisa. Nessa hora a gente tem que contar a experiência que a gente viveu. Eu gosto de futebol, até hoje gosto de jogar um futebol, não como antigamente, que o carro fisiológico já não desenvolve como antigamente, mas eu gosto. E gosto de acompanhar esporte, de ver. E fui com a minha esposa no Engenhão. Maracanã na época estava fechado, e a facilidade, né? Eu ia para o Shopping Nova América, largava o carro lá, pegava o metrô. Eis que, de repente, estamos entrando, o cara que estava na roleta. Eu te conheço. Aí eu já, duas orelhas assim. E quando fala me conheço assim, eu falo assim, ou é pessoal do futebol, ou é do meio espírita, ou do trabalho, mas do trabalho a gente reconhece logo. Quando ele falou assim, eu te conheço, eu já olhei ele, eu já vi a tua palestra. Aí eu já fiquei assim, olhei para a cara da minha mulher, começamos a rir. Ele falou assim, dos pontinhos brancos e pontinhos pretos. Aí o cara confirmou que realmente tinha visto, porque ele falou até o assunto. Eu falei, aí nós entramos, aí eu comentei até com ela, você imagina, a gente está aqui, você vê um monte de gente, as pessoas veem você não guarda. Algumas pessoas você guarda, outras não. E tem aquela sensação de você ver, eu acho que eu conheço, acho que não, fica olhando. E às vezes até é ruim tu olhar, né? Porque pode ser mal interpretado, mas é aquela sensação, você vê tanto a pessoa. Conclusão, nós comentamos, poxa, está vendo? Se a gente estivesse fazendo alguma besteira, sentamos lá no local. Aí estamos lá sentados. Aí pega um salgadinho para comer. Do nosso lado, um casal falou exatamente, ué, vocês não foram centro hoje, não? Falei, pronto. Cara do lado, olha, tanto lugar para tu sentar. O cara sentou assim, tinha 2 cadeiras vagas, o casal ali. Porque eu acho que era uma quarta-feira, e a gente tinha ido ver o jogo. E o cara falou, não foram o centro hoje, não. Falei, e aí? Aí eu comentei de novo, então, não adianta você fugir dessas coisas, a não ser que você se esconda ou faça o que a gente já fez em outras encarnações, que é o mundo está podre e não vamos viver. É muito ruim isso. Então a gente tem, os espíritos falam para a gente, o lírio também floresce no lodo. Não interessa o que esteja em volta, é claro que a gente não vai procurar entrar no lamaçal. Mas tem algumas coisas que ocorrem, ninguém pode evitar de trabalhar. O teu ambiente de trabalho, a família, como a gente já falou, tudo que você faz na vida. Então, nós temos que ter um comportamento adequado para o lugar que nós vamos. Todo lugar que nós vamos, nós temos que mostrar o que a gente é. De uma maneira tranquila. Porque, às vezes, aí Jesus, por isso que Jesus é o exemplo. Você vê, porque às vezes a gente vai e tem uma postura que chega a ofender os outros. Muito certinho, muito coisa. Ofende quem está do lado. Jesus, quando no relacionamento dele, nas bodas, em tudo que ele foi, o comportamento dele nunca ofendia o outro. Ele sempre tinha uma palavra diferente de ser conivente, mas respeitar o momento do outro. Então, por isso que o Evangelho é muito importante nisso. Nós temos que agir de uma maneira normal diante do mundo e tendo essas características, que para vocês não pensarem que isso é só fora da casa espírita, isso é uma experiência que nós tivemos lá na nossa casa, quando o altivo desencarnou, ficou sem a cabeça. Quer dizer, o centro, uma estrutura que o Leoneli tem. De repente, sem a pessoa,
que era a ponte com o plano espiritual, uma ponte direta, com poder de administração, assim, em comum, e você, de repente, está ali assim. Aí um conselho de 70 pessoas, você imagina, 70 cabeças de 70 médiuns, de uma maneira ou outra. Então não precisa falar mais nada, que é um negócio complicado. Se você só falar assim, ó, 70 individualidades, já é complicado você conviver. Quando você fala que esses 70 são médiuns, aí o negócio fica mais complicado ainda. E em todo momento, os espíritos falavam para nós, vocês têm que aprender a se relacionar. Divergência de ideias não quer dizer que tenha que haver uma falta de respeito no relacionamento. É muito o que a gente está vendo hoje em dia. Pessoas com pensamentos diferentes, no campo religioso, no campo político e no campo da vida. E esses 3 campos, a gente pode falar assim, ó, já que eu falei em esporte, tem uma coisa em comum, que é uma palavra chamada fanatismo, que trazido para o conceito doutrinário quer dizer paixão. Olha para o lado os acontecimentos que a gente está vendo. Brigas religiosas por conta de fanatismo, se matando em nome de Deus. No campo esportivo, nos últimos anos nós temos visto pessoas se matando por conta de defender isso de uma maneira apaixonada, do todo sentido que a palavra tem para a doutrina espírita. Paixão é o sentimento que exacerbado em qualquer coisa. Então, quando você, e os espíritos dão uma figura muito legal, que é um cavalo indomável. Enquanto você está ali e está segurando ele, está no controle, ela pode ser usada para o bem. Então, é o exemplo que eles dão da paixão de um cientista debruçado para descobrir uma doença, e por aí vai. E quando o cavalo começa ele a governar, aí você perdeu linha, carretel e tudo. E aí dá essa confusão que dá. Então você vê que as pessoas, isso gera, primeiro, você já olhar para o outro como se ele fosse teu inimigo. E depois, a postura do desenvolvimento de qualquer relação em que você já está olhando o outro como inimigo, ela não pode dar boa coisa. Hoje, nós temos uma impaciência generalizada com o outro. No trânsito, na vida do dia a dia, a gente pode ver isso. No trânsito, é até perigoso você ter alguma reação, porque você não sabe o que o outro pode fazer, em qualquer lugar. Há poucos dias, um troço incrível, o cara sofreu um acidente, as pessoas, ao invés de socorrer, ainda depenaram o cara. O cara ali sofreu um acidente, não foi nada, ainda roubou ele. Você vê, o que o ser humano, e nós somos esse ser humano, e nós construímos essa sociedade. O que nós temos na cabeça quando reagimos assim? E não venhamos falar que não temos nada a ver com isso. Porque temos a ver com isso, porque se nós não trabalhamos contra isso, e aí vamos ver como podemos trabalhar contra isso, nós, de uma certa forma, estamos sendo coniventes. E estamos alimentando aquele tipo de comportamento. É quando os espíritos falam assim, os bons ficam quietinhos e o mal é atrevido, faz barulho. Não é que tenha que fazer barulho no sentido de baderna, como a gente vê fazer, que aí você vai olhar assim, quem quiser entender, quando falar para o lado político, lê Leon Denis, Socialismo e Espiritismo. Não interessa qual seja a filosofia de governo, ou da política em si. Ele falou, o que falta e o que fica cambeta é quando você não tem o comportamento moral. E é exatamente o que falta hoje na nossa sociedade, ética. Você fala isso, ética, na palavra normal do dia a dia. Para nós, dentro do espiritismo, é o quê? São espíritos que podem ser extremamente desenvolvidos intelectualmente, mas na parte moral nós estamos devendo. É esse tipo de comportamento que nós temos que exigir, e por incrível que pareça, às vezes a gente alimenta isso sem saber.
quando deixamos alguém entrar na nossa frente na fila, quando tem 10 atrás, a não ser que seja alguma coisa que a pessoa esteja com um problema urgente e você ceder. Agora, aquele negócio que virou pejorativo, que antigamente isso era sinônimo de se virar, de ter arte para resolver os problemas, tal do jeitinho brasileiro, o jeito do carioca de ser, de chegar. Pô, dá para tu pagar para mim e tal. Aí você agrada o cara, ele acha que tu é legal, e os 10 que estão aqui atrás com cara de pastel. Quer dizer, você acha que está fazendo a coisa correta porque você está sendo legal com um, mas você está sendo incorreto com 10 que estão ali na fila. Eu não sei. A gente tem que saber fazer isso de uma maneira mais... olha, aí que vem o que os Espíritos falaram para nós, lá no momento que nós vivenciamos, para ter uma união e conseguir tocar o centro. Vocês têm que ser cristãos uns com os outros. Tu pode falar qualquer... Esse é ditado antigo, isso não é espírito. Você pode falar qualquer coisa que você queira para o outro, desde que você saiba como falar. Tu pode chamar ele de desonesto com um sorriso nos lábios e tranquilamente. Mas se você alterar a voz, se você jogar uma carga de impaciência ou de, vamos dizer assim, de violência até na palavra, o outro vai sentir. É igual quando você chama a atenção de criança. Porque não é só o que a gente fala, é como fala. Porque tu carrega a vibração e tu desperta o que o outro tem de pior ou de melhor, dependendo de como a gente fala isso. Então, de repente, a gente tem que começar a seguir o que os Espíritos falam para a gente na época da codificação. Vocês, ou a humanidade, de uma maneira geral, a sociedade, estendem um tapete vermelho para um cara desonesto que tem poder e fecha as portas para uma pessoa humilde e honesta. Não quer dizer que todas as pessoas, porque a humildade aí não quer dizer condição social, não. É condição de postura. E realmente, a gente bajula, querendo ou não, inconsciente ou não, a gente dá valor à pessoa que tem poder ou tem dinheiro. E às vezes, a gente despreza uma pessoa humilde que está ali, simples e que tem um valor moral danado. Aí aquelas viravoltas, aquelas voltas que a gente vê, quando chega no plano espiritual, que os mais humildes estão nas posições mais elevadas. E os que eram grandes aqui na Terra estão lá por baixo. É uma condição de diferença entre o comportamento na vida material inadequado com a postura moral que o espírito deveria ter. Então a primeira coisa que tem é desarmar os espíritos. E isso é muito difícil, você conseguir desarmar o espírito dessa belicosidade, mas ao mesmo tempo ter a visão clara e correta do que é errado e não ser conivente. Infelizmente, nós ainda andamos nos extremos, porque a gente, é só olhar para a gente, ó, nós não estamos falando de ninguém, não. Eu estou falando isso pensando nas coisas que eu faço e como eu reajo, que deve ser como a maioria. Repara só, que quando a gente acha que está com a razão, como é que a gente aumenta? É um troço automático. A gente aumenta o volume e é muito mais incisivo quando a gente acha que está com a razão. Não precisa ter certeza que está com a razão. Quando a gente acha que está com a razão, a gente já se coloca de uma maneira diferente diante do outro. Estou falando de coisa diferente do que a gente faz ou não? Quem não reparou, passa a reparar. E quando a gente está errado, a gente baixa a bola. Talvez isso seja até um comportamento correto. Mas o fato de estar com a razão não nos dá o direito de agredir o outro, e às vezes ele faz isso. É isso que os Espíritos falam, que aprender a lidar com o outro e fazer com o outro aquilo que você queira que o outro faça. Como que você gostaria de ser chamado a atenção? Em público? Com cara te esculachando aqui? Ou, como o Evangelho manda, pô, esse cara está errado, chama num canto
e fala para ele. Se você está com intenção de que ele melhore, é isso que a gente tem que fazer. E o que a gente faz é justamente o contrário. A gente fala para todo mundo que o cara está errado e no que ele errou, menos para quem está cometendo erro. Aí, a gente tem que se perguntar, eu estou fazendo isso por quê? Estou querendo ajudar ou estou querendo denegrir o outro? E às vezes eu estou querendo fazer isso para me exaltar, ao invés de eu subir, se eu não consigo subir, eu abaixo o outro, que aumenta a distância entre eu e ele. É mais fácil. Então são coisas que começam nas coisas simples, porque é muito fácil para nós olhar hoje e apontar para quem está no poder e dizer que estão errados. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: eles saíram da onde? Da nossa sociedade. Quem os escolheu? Fomos nós. Nós. Então, o político sai daqui. É uma amostragem do que nós temos na nossa sociedade. É o retrato da nossa sociedade. Se nós queremos mudar isso, temos que mudar o nosso comportamento. Outro dia a gente estava na hora do almoço, saindo, a menina aqui no caixa estava começando esse negócio todo aí, de lava-jato, de não sei o quê. E estava lá que o fulano foi acusado disso, assim, que levou não sei quantos. A gente não sabe nem mais quanto zero tem nesse negócio, porque o troço é astronômico. A garota do caixa, o rapaz que estava comigo, perguntou para ela, e você, se estivesse lá, você pegaria também? Ela, o quê? Eu também, eu pegaria, sim. Então você vê, tem gente que não está roubando porque não tem condição de roubar. Isso é um comportamento que é muito perigoso quando nós, na sociedade, admitimos que isso é normal. É o famoso 10%. É o famoso, eu te boto lá dentro, te dou X. Trabalhar em departamento de compra de grande empresa é uma prova terrível. Porque o que você recebe de proposta de suborno, que nem eu chamo, que é o normal. Quer dizer, isso tudo que está aí acontecendo hoje é porque se acha normal. Receber parte para o outro também se dá, pô, já que você vai entrar aqui, que eu vou te dar isso. Então, o que é diferente nisso é a proporção. É a proporção da consequência, no sentido do ato. Mas o vício que está por trás do ato é o mesmo. É o mesmo. Então, diante disso tudo, qual é o nosso comportamento? Qual seria? Primeiro, a responsabilidade é muito claro para nós. A nossa responsabilidade é muito grande pelo conhecimento que a gente tem. Então, seria uma visão primeiro, tranquilidade e confiança na justiça divina. Eu sempre fiquei imaginando assim, falei, meu Deus do céu, que a gente sabe que o Brasil é pátria, é o coração do mundo, pátria do Evangelho. E às vezes você fica, não é duvidar disso, mas eu ficava assim, querendo entender, meu Deus do céu, como é que isso vai acontecer? Porque milagre eu sei que não existe nesse sentido, mas como? Como isso vai acontecer? E a gente vendo, estudando transição planetária, e como é que vai acontecer? Esses espíritos estão vindo. Pô, mas espírito não vai fazer milagre. O espírito não faz milagre. Espíritos visitando a Terra, espíritos superiores, para guiar a humanidade, sempre houve isso. Seria desdenhada a misericórdia divina e falta de conhecimento do estudo espírita se a gente falasse que não houve isso. É só olhar para o passado, a pleiade de espíritos que reencarnaram, dando exemplos para nós. Mas exemplo é para ser seguido. Não é igual a Zika, esses troços que está aí, que pega no ar. Se a gente não fizer nada, meu amigo, não vai acontecer. Então, nós, como sociedade, estamos aprendendo, primeiro, a identificar o erro nesse comportamento todo, se importar mais com isso. Agora, a grande lição que a gente tem que aprender é fazer isso sem ser violento. É fazer isso sem ser agressivo. É fazer isso com consciência, de postura, com tranquilidade, olhando para o outro, e aí entra mais uma vez o fazer com o outro, o que eu queria que fizesse comigo. São espíritos que estão caindo de novo.
todos os espíritos que estão com essa responsabilidade, da mesma maneira que a gente fala que os trabalhadores da casa espírita, nós estamos tendo outras oportunidades para desfazer a lambança que nós fizemos, para consertar as cabeças que nós desvirtuamos, esses políticos também. Os espíritos falam isso. Porque são espíritos que estão tendo novas oportunidades e estão caindo de novo na tentação. Aí a gente tem que fazer uma pergunta. Quem de nós não cai? Quem de nós não erra? E como nós queríamos ser tratados quando errasse? Então, olha, é muito difícil? É. Eu não consigo fazer sem me disciplinar, que é orar para o outro. Quando eu escuto esse negócio, eu tenho que ficar um controle danado para não entrar na faixa. Mas nós conhecemos isso, e daí a responsabilidade. Então, primeira coisa, é orar por eles. Pô, mas eu vou orar para esse cara? Meu amigo, se não orar, vai ficar pior. Aí a gente tem que concordar com os nossos irmãos evangélicos, né? Ora que melhora. Então, nós temos que fazer isso para ajudar esses espíritos até a captar os pensamentos que os mentores espirituais deles, e são mentores espirituais, são espíritos protetores que são em maior número do que nós temos, devido à repercussão dos atos deles na vida da coletividade. Isso é informação dos espíritos. Porque esses espíritos que suas ações repercutem na sociedade, eles têm mais proteção. E se tem essa proteção toda e está assim, meu amigo, imagina se não tivesse. Então, nós temos que trabalhar para isso. Mesmo que isso requeira uma disciplina muito grande nossa. Então, nós temos que aprender a escutar isso. Esse bombardeio de coisa que a gente estuda todo dia é um escândalo. E, primeiro, falar assim, mesmo que na hora venha, que desgraçado, mas esse cara... Passarinho pousou, mas não deixa fazer ninho. Pensa no espírito. E que Jesus abençoe. A gente tem que se disciplinar. A gente passa o dia no ambiente de trabalho, de vez em quando começa a falar esse negócio, mas a grande diferença é você tratar as coisas com paixão, com fanatismo, ou você olhar de cima. Você tem duas opções para fazer. Se você olhar de fora, você consegue enxergar isso. Agora, se nós entrarmos no discurso apaixonado e perdermos o controle, e aí sim, porque aí é cego, não se raciocina, se age com a emoção. E o que a gente tem visto aí é só as pessoas que analisam tecnicamente e falam as coisas coerentes. Porque tanto de um lado quanto de outro, você vê que o cara não está nem aí para a lógica. O cara está ali para defender o dele. É igual time de futebol. É igual aquele negócio que até a amizade nisso é ruim, quando o cara é extremamente emocional, sem ser racional, ele fala assim, não, amigo meu não tem defeito, inimigo se não tiver eu ponho. Olha que troço mais ridículo que a gente faz. Quer dizer, a falta de reconhecimento do que o outro é. Porque amigo é esse. Por favor, se tiver alguém que se considere amigo, pode falar, olha, tu falou mal, tu falou aquilo errado. Amigo é para essas coisas, tem até uma música com isso. Amigo é para essas coisas, não é só para bajular, não. É para orientar a gente. Porque se deixar... olha só, é só uma questão de raciocínio. Se eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, eu estou vendo ela errar, e estou vendo que ela vai se arrebentar, pô, eu não posso fingir que ela não está no caminho errado. Mas agora, tem que fazer isso com amor. Porque se Cristo leva para o extremo lá de amar os inimigos, que falar aos amigos. Mas às vezes a prova de amor é exatamente isso. E até a verdade, você vê que o troço é tão difícil, não é fácil a gente fazer isso, que até a verdade ela tem que ser dosada. Vide a condição que os Espíritos de Jesus, na transmissão dos conhecimentos, das revelações, para nós, a paciência de esperar o momento certo para a gente ser informado disso. Para quê? Porque luz demais cega. Então, uma sensibilidade, nós temos que buscar isso. Então, hoje, nós temos que ser aqueles que jogam água na fogueira, aqueles que acalmam os mais exaltados e aqueles que têm a palavra mais tranquila para que o ambiente seja
Ele aonde estiver, que nós possamos irradiar o pouco de paz que nós consigamos ter. Não vamos dizer um pouco, porque tem muita gente aqui que pode ter muita paz dentro do coração. Vamos falar assim, a paz que nós consigamos ter. Transmitir isso. Porque hoje falta confiança e alento para as pessoas. Eu costumo falar para os colegas de trabalho, eu falo, meu Deus, se eu não acreditasse em reencarnação, eu não sei como eu viveria. Porque olhar isso tudo sem ver uma luz no final do túnel é muito difícil. E nós, graças a Deus, nós observamos essa luz no fim do túnel e sabemos como ela pode clarear as nossas vidas. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos dar o que nós temos de melhor para colaborar com essa situação que nós estamos passando. E com certeza, não podemos esquecer, Jesus está no comando. Estou falando de Jesus, a gente costuma falar Deus, mas Jesus a gente sabe que é aquele espírito responsável pelo nosso planeta e que ele, com esses espíritos que o secundam pela responsabilidade da Terra, estão agindo para o nosso benefício, que nós possamos fazer a nossa parte.